Agora, ó, domingo, o Vasco vai ter um jogo importantíssimo. Vai jogar em Salvador contra o Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a derrota para o Palmeiras no fim de semana, o Vasco saiu de campo aplaudido pela torcida. Isso porque o time tem jogado melhor e a principal explicação está no meio de campo. Com Ramon Dias, os 3 titulares são Zé Gabriel, que já estava no Vasco, mas era pouco utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, Paulinho e Praxedes. Nomes pouco conhecidos pelos torcedores, que foram pedidos da comissão técnica. Paulinho e Praxedes começaram juntos o jogo contra o Grêmio, na primeira vitória do técnico Ramon Dias. E desde então são titulares absolutos. A formação só mudou no empate em 1-1 contra o Bragantino, quando Praxedes ficou fora por questões contratuais. Nós sentimos muita falta do Praxedes. Ele é um jogador muito importante para o time. Agora, esse meio de campo está perto de receber um reforço. No próximo domingo, contra o Bahia, a maior contratação do Vasco na temporada pode estrear. O camisa 10, Dimitri Payet. A dúvida agora é quem sai do time para a entrada do francês. Ele pode mudar um pouquinho a estrutura. Se ele quiser manter o tripé de meio campo, né, com Paulinho, Praxedes e o Zé Gabriel por trás, eu acho que vai acabar sobrando para o Serginho, né? Com o Zé Gabriel suspenso, a única certeza é de que na próxima rodada o trio do meio-campo do Vasco não vai se repetir. O Palmeiras tem muito mais garrafa vazia para tentar virar do que o Vasco. O Palmeiras faz 1-0, o Vasco não tem saída de bola, o Vasco não tem construção, o Vasco não jogou para ter bola. Então, assim, senão a gente não precisa debater. A gente vira e fala, qual foi o placar? 1-0. Venceu sofrendo. Quantos pontos na frente? 11. Não tem capacidade. A gente está tentando falar o que diz o campo. O que diz o campo é o Palmeiras vive um bom momento. O Palmeiras sofreu, suou para ganhar do Vasco, que está na zona do rebaixamento em casa. Não, Bubu, não foi um passeio, não foi um vareio. Parece que é uma máquina alviverde. Do jeito que você fala, o Grêmio perdeu pro Santos e perdeu pro Vasco. Do jeito que você fala é muito pouco. O Palmeiras... Vamos olhar por outra ótica? O Palmeiras perdeu para alguém nesse campeonato, vamos olhar por outra ótica. Você está citando que o Palmeiras teve dificuldade com o time que está na zona do rebaixamento. Não, vamos olhar por outra ótica. O Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu. O Grêmio perdeu pros dois. O Palmeiras venceu um time que vinha de 2 vitórias em 3 jogos, um time que vinha evolução. Então, se você quiser olhar por outra ótica, eu tô olhando eu não vou pintar 1-0 do Palmeiras como algo menor. O noticiário, o programa pra mim começou muito positivo pro Palmeiras, assim, sabe? Palmeiras venceu. Claro, Palmeiras está sólido. Mas peraí, a vida do Palmeiras tá uma desgraça. O Palmeiras já tá claro. O Palmeiras fez 4-0. O Palmeiras já passou pelo Pereira. Ele eliminou o jogo de volta. Deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras fez o que com o Pereirão lá? Massacrou o Pereirão, que você falou que ia dar Pereirão. Então já começou por aí. Agora é brincadeira, tá bom. Então assim, agora é brincadeira. 4-0. 4-0 no Pereirão. E a boa notícia pro Palmeiras. Boa notícia. Essa semana agora, vai ganhar uma agenda. Porque não precisa ir a Vera contra o Pereirão, porque já tá classificado. Aê, Simon! Tá quente o negócio aqui, hein, rapaz? Você vai jogar mais álcool aqui nessa fogueira ou você vai dar uma esfriada, hein, meu querido? Porque vem a arbitragem aí, o torcedor do Vasco tá bravo, Simão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, William, Bubu, Zé Elias, Pedro Ivo, a todos que nos acompanham. Estava acompanhando aqui atentamente o debate, tá a mil. Por isso que eu sou favorável ao seguinte, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno, faça uma final... estádio que não esteja a rede arrebentada, com grama natural, pasto, e põe os dois para decidir. Eu apitei na minha carreira mais de 70 finais, 51 finais de futebol profissional. Ali, o Zé vai entender bem o que eu estou dizendo, ali é a hora da cuica roncar. Ali tu vê quem é quem, final de campeonato, quem treme a perna, quem não treme, quem ganhar leva. Por isso eu acho que deveria ser assim, ganhou o primeiro turno contra o segundo turno, pronto, vamos para as cabeças e fazer uma final de campeonato que seria extraordinário. Mas, falando do assunto de ontem, polêmica. O Vasco teve um gol mal anulado. Na minha opinião, nós vamos passar o lance aí para análise, o Marcel vai colocar para nós, né? A bola vem do Piton pro Vegatti, que está pouca coisa impedimento. No campo, muito difícil de se marcar esse impedimento, né? E aí... depois tem uma outra jogada, o Murilo afasta de cabeça, volta para o Vegatti, que chuta, e o Richard Rios acaba afastando essa bola. Aí para mim começa outra jogada. É bom dizer que o VAR no campo confirmou o gol, o árbitro de campo confirmou o gol.
Daí o Hilton Sampaio e o Vitor Hugo, o árbitro assistente. Aí o VAR interveio, coisa que na minha opinião não deveria porque ficou para trás. Começa uma nova jogada quando o Richard Rios, em posição, né, tá bem posicionado, não é desvio, ele resolve dar um balão para frente. O outro jogador poderia botar ela no peito e sair jogando. Então, neste momento, para mim, começa outra jogada. Se começa outra jogada, o gol é legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o árbitro da partida, de campo, é que tem que ter a decisão final. Portanto, como é um lance interpretativo, já que tem outras pessoas que acham que o gol foi legal, que era a mesma jogada, cabe ao árbitro decidir. Ele e o assistente vão na cabine do VAR, do lado, e tomam a decisão final. Eu acho que essa decisão sempre tem que ser do árbitro de campo, e jamais do árbitro de vídeo, o Igor Benevenuto, que estava trabalhando como VAR neste jogo. Então, para mim, o gol foi legal, porque trata-se de um reinício de outra jogada. Zé quer falar? Boa tarde, Simão. Prazer conversando com você aqui. Sobre a imagem, né? Eu vou acrescentar um pouquinho a mais aí, eu vou usar da sua experiência. O bandeirinha não está mal posicionado, não, o assistente? Para não ver o impedimento? Porque ele poderia levantar. Não sei se dá para a gente colocar a imagem aí para você dar uma olhadinha. Não, eu acho que, claro, depende do posicionamento do bandeira. Agora, o impedimento, ele é daqueles impedimentos milimétricos. Não tem como você condenar o assistente, porque eu acho que é o pé, a ponta do pé que estava na frente. Então, a olho nu, é muito difícil você tomar uma decisão certa nesse tipo de jogada. Aí sim, com o auxílio do VAR, com a tecnologia, vai traçar as linhas dele, e vai dar ali a ponta. Ele está atrás da jogada, ó. Ele tá um pouquinho atrás, mas mesmo se ele estivesse na jogada, eu acho que é muito difícil cravar, levantar a bandeira por uma questão milimétrica, é pouca coisa na frente. Perfeito. O Simão, tem um lance que o torcedor do Palmeiras está reclamando aí de um possível pênalti no Arthur. Acho que não foi nada não, hein, Simão? A gente tem a imagem aí. Ele escorregou. Pra mim também não foi nada não. Ai. Não tem como. O Hilton Sampaio tá próximo da jogada, e aí sobra pro remate e o goleiro defende. Pra mim não houve. Se houve um toque muito sutil, pode ver a própria reação do Arthur. O Arthur ele tá na jogada. Olha ali, ó, ele tá na jogada, vai pra jogada, a bola vai sair pra escanteio. Olha a reação do jogador. E quem sabe que se acontece qualquer coisa, o jogador é o primeiro a reclamar, a contestar a decisão ou não. Olha a reação do jogador, nem em momento ele demonstra de que sofreu uma infração. Para mim esse lance não foi rigorosamente nada. Ele desequilibra, Total. É porque o ângulo sugere que ele tomou uma rapa ali, mas não é isso. Não, e eu acho que assim, a argumentação do Simon é a melhor possível. O jogador não reclamou, não falou nada, ficou vivo ali no lance e tal. Não só o Arthur, mas todos do Palmeiras, ninguém reclamou nada, esquece. Nem Chabu teve, hein? Simão, foi só isso por hoje, viu? Foi pequeno, mas foi de coração. Obrigado, viu? Valeu, um abração pra vocês todos aí. Vou continuar assistindo esse debate que tá bom, hein? O Bubu até citou boxeador, luta e tal, que ele é o 1000º colocado. Vai com calma, Bubu, tranquilo. Isso aí é bom, hein? Abraço, velho. Saudade. E aí, João, a gente vai entrar na sequência decisiva. Eu vou cantar aqui, até porque o jogo contra o América Mineiro atrasado foi marcado, né? Não tinha sido marcado. Então, a sequência do Vasco, que na minha opinião decide a vida do Vasco nesse campeonato, começa no próximo domingo, às 6h30, na Fonte Nova, contra o Bahia. E depois o Vasco enfrenta pela ordem Fluminense, em casa, não se sabe ainda onde vai ser esse jogo, por enquanto está marcado para São Januário. América Mineiro, que é o jogo do meio ali, que é na véspera da final da Copa do Brasil, dia 23. Desculpa, não. O Coritiba é dia 19. Bahia, Fluminense, Coritiba em casa. Aí indica São Januário. Se for liberado pela Justiça Comum, né? Essa semana tem julgamento na Justiça Comum. América Mineiro fora, que é no dia 23, a véspera do segundo jogo da final da Copa do Brasil. Essa bagunça aí eu vou, hein? E Santos fora. Então, são 5 jogos, 4 contra os rivais mais diretos, né? A gente pode colocar o Goiás, o Cruzeiro tá querendo se engraçar ali,
Mas hoje os 4 rivais mais diretos do Vasco, tem 2 acima na tabela nesse momento, 2 abaixo, são Bahia, Santos, Coritiba e América Mineiro. Sim. E aí, para mim, vou já dizer aqui mais um número arbitrário. Se o Vasco fizer no máximo 6 pontos nesses 5 jogos, encomenda o rebaixamento, valeu. Claro que não vai ser isso, mas acho muito difícil que escape. Se o Vasco fizer 7, 8, 9, tá muito difícil, mas tem jeito. De 10 para cima... É o que cabe ao clube nesse momento, né? Então fazer pressão mesmo contra a arbitragem, para, numa próxima partida os caras, calma aí, o Vasco já foi muito prejudicado, né? Então é o que todos os clubes acabam fazendo nesse momento. Então o Vasco se sente, sim, muito prejudicado e, assim, postou ontem, né, no Twitter oficial do clube, não são todas as vezes que isso acontece, mas ontem o Vasco usou seu perfil oficial no Twitter para demonstrar satisfação, dizer que ia a CBF novamente. Já foi 4 vezes, né? Essa vai ser a 4ª vez. Já foi naquela partida contra o Santos no primeiro turno, vocês vão lembrar que teve vários lances duvidosos, assim, inclusive aquele pênalti muito claro em cima do Pedro Raul. E as outras partidas foram agora recentes, contra o Galo, que teve o pênalti não marcado em cima do Gabriel Peck ali, que também foi um pênalti muito... Uma justificativa absurda da comissão de arbitragem também, né? Pois não. E aí contra o Bragantino, que teve a arbitragem do Daronco também muito ruim, mas aí também não foi só o Vasco, o Bragantino também ficou pé da vida com a arbitragem do Daronco, uma arbitragem que não agradou a nenhum dos 2 clubes. E aí o Vasco vai fazendo o que cabe a ele ali, cara. Então, o clube tá muito, sim, insatisfeito com a arbitragem. O jogo contra o Santos poderia, como eu falei, são pontos que podem fazer diferença lá na frente, cara. Se empata ali a partida. Eu lembro se o pênalti contra o Pedro Raul foi antes ou depois do jogo. Verdade. Então já tava, 1-1 ali, já é um pontinho que faria diferença. Contra o Galo, beleza que não fez tanta diferença assim, mas ontem esse gol mal anulado, cara, é um gol que é um lance que condiciona a partida inteira, né? Então fica difícil você falar sobre o que foi a partida, sendo que o gol deveria ter sido validado ontem. Então o clube tá, assim, muito insatisfeito, tem feito o que cabe a ele nesse momento, sacou? E é difícil explicar, né, João? O juiz, tanto no campo quanto quem tá em cima, não conhecer regra, né? Ou interpretar errado a regra, né? Eu espero que eles conheçam a regra, mas claramente interpretaram errado. É diferente até, por exemplo, desse lance do Pedro Raul citado. O cara pode dizer, é bizarro, mas enfim, acho que o empurrão não teve força suficiente para derrubar o cara. Beleza em termos, mas vai lá. Agora, no jogo de ontem, a gente está gravando aqui na segunda-feira, ele interpretou errado, né? O jogador, uma coisa é o corte do Murilo em cima da linha, beleza, não inicia nova jogada. Mas o Richard Rios faz uma opção por dar um chutão para frente, tentar tirar o perigo, e ele inicia uma nova jogada, que a bola vem para o Paulinho domina e acerta aquele chutaço. É uma interpretação errada de regra que condiciona todo o jogo, né? Como você falou, o Palmeiras começou muito bem o jogo, 15 minutos, mas aí aos 15 do primeiro tempo o Vasco faz aquele gol. Claro que o Palmeiras provavelmente ia pressionar, a gente não sabe como o Vasco ia segurar, mas é um erro que condiciona todo o restante da partida. Sim, com certeza, né? E aí todas as opções são ruins. Ou o árbitro desconhece a regra, o que é gravíssimo, ou ele conhece a regra e decidiu não aplicá-la, o que também é gravíssimo, né? Então, estou curioso para saber a justificativa. Creio que eles vão dizer que é um chutão do Richard Rios. Eu já vejo alguns argumentos dos palmeirenses. Na maioria das vezes, eu vejo esses vídeos semanalmente. O que tem acontecido é o CNM pegando até a interpretação possível para não reconhecer que a arbitragem sob o comando dele errou.